pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Mariá e quando eu estava na faculdade, eu jurei que eu nunca ia trabalhar numa agência. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora aqui na RES. E quando eu estava na faculdade, eu tinha certeza que eu não ia seguir na profissão que eu estava estudando. Olá, sou Luciana, sou mídia aqui na agência RES e como publicitária, o meu currículo tem um layout péssimo. Isso conta, hein? Conta. A gente vai falar sobre isso. Sim. Pessoal, o episódio de hoje ele é do quadro Bastidores e a gente vai falar sobre o mercado de trabalho da publicidade, como se dá bem nesse mercado, algumas dicas aí para você que é estudante, que está começando e quer trabalhar com publicidade. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre os diversos cursos que você pode fazer, né? E que podem ser úteis para você trabalhar nesse mercado. Então, por exemplo, eu estudei publicidade e propaganda. Como eu disse, quando eu estava na faculdade, eu jurei que eu não ia trabalhar em agência. Quando eu fiz a faculdade, era bem ampla, assim. A gente aprendia bastante coisa. Algumas coisas mais rasas, mas acho que deu um bom background assim para trabalhar meio que em qualquer área, porque a gente tinha aula de design, tinha aula de mídia, né? Tinha vários tipos de matérias ali que possibilitavam que você trabalhasse em qualquer área. Mas o meu sonho era trabalhar numa multinacional, assim, no marketing. Nunca realizei e também agora não quero mais. Mas a gente tem também faculdade de design especificamente. Então, se você já sabe que é uma área que você quer, né, trabalhar com design gráfico, você pode fazer essa faculdade, porque eu acho que vai te dar mais embasamento nisso, né, vai estudar as coisas de uma forma um pouco mais profundas. E a Lu fez faculdade de marketing. De marketing. E quando que você percebeu que era com mídia que você queria trabalhar? Na verdade, eu fiz todo o inverso. Eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade como recepcionista. Uhum. E depois surgiu uma vaga como assistente de mídia e aí eles, como premissa na agência, davam um espaço, perguntaram se eu queria, aí eu fui. Aí eu trabalhei muitos anos e depois é que eu fui me formar. Então, assim, eu me formei no dia a dia e depois fui buscar um diploma. Por isso, eu fui buscar, de repente, uma coisa de marketing para ter uma visão diferente da publicidade. Porque na agência, a gente tem a visão da agência para o cliente. E no marketing, você tem a visão oposta, né? Do cliente para a agência. Então, eu acho que dá uma ideia diferente mesmo de como pegar um briefing bem elaborado ou como ajudar a elaborar bem um briefing. Então, eu acho que foi mais por essa visão que eu fui fazer o marketing. Ah, legal, eu concordo. Eu trabalhei em empresas, né, na área de marketing antes de ir para a agência e eu acho que isso me deu uma boa experiência também. Do outro lado, eu acho que me ajuda, como eu faço o atendimento, me ajuda muito a ter empatia até com o cliente, porque eu sei como que funciona o lado de lá, né? Entender as dores, né? Eu nunca trabalhei, mas assim, a faculdade não te dá muito essa coisa do dia a dia, mas na teoria aí você vê quais são os pontos, como um gestor de marketing deve olhar o seu produto, o seu serviço, os pontos fortes, os fracos, e a gente coloca isso na publicidade para entender o conceito e desenvolver uma campanha, um produto, né? Promoção, várias coisas. Então, eu acho legal esse mix de experiência. Carol, e você? Você fez jornalismo? Eu fiz jornalismo. Você não queria ser a Fátima Bernardes? Todo mundo que, quando sabia que eu estava fazendo jornalismo, falava isso. Quando que a gente vai te ver na TV? Só que mesmo eu tive, assim, uma boa cabeça antes de começar a fazer faculdade, porque eu já sabia que era uma profissão muito difícil e complicada de seguir, assim, né, no jornalismo. Eu fui pro jornalismo porque eu sempre gostei de escrever. Isso é um clichêzão, assim, da área, né? Todo mundo que começa a faculdade fala que gostava de escrever e aí foi pro jornalismo porque você tem uma visão um pouco mais ampla de mercado, o que está acontecendo, né, o contexto histórico da sociedade e tudo.
E a gente tem muita aula de sociologia, filosofia. Então, é diferente de letras, por exemplo, que você vai estudar mais o idioma, a literatura, a linguagem. Não era muito a minha, né? Minha vibe. Então, eu fui pro jornalismo. Eu também prestei publicidade e propaganda, passei até, só que era uma universidade muito longe, lá no Mato Grosso. E aí eu pensei, pô, será que eu quero mesmo publicidade e propaganda? Ou será que jornalismo é mais a minha cara, né? E aí fui pro jornalismo. Mas assim, eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai e falei pra ele assim, ai pai, eu não sei, né? O que o senhor acha? Será que eu vou pro jornalismo? Porque é uma área muito difícil de conseguir um trabalho, né? E aí eu lembro, acho que não vou esquecer, ele falou assim pra mim, filha, não tem área ruim se o profissional é bom. E aí eu levo isso pra minha vida, assim. Realmente é uma área difícil, mas a gente tem que fazer a limonada com os limões que a vida dá pra gente, né? Então, desde o primeiro dia da minha faculdade, o meu foco nunca foi a melhor nota, ser a melhor aluna, porque isso no mercado de trabalho não tem valor prático, né? Só se a pessoa vai seguir carreira acadêmica, aí realmente tem, né? Porque daí você precisa de uma nota boa para fazer um intercâmbio, para, né, pegar uma bolsa de iniciação científica, mas não era a minha também, eu queria trabalhar, assim, no mercado mesmo. Então, desde o primeiro ano, finalzinho do primeiro ano, eu já comecei a fazer uns freelas, pegar uns trabalhos aqui, uns ali, e sempre de redação, e na época tava bombando o SEO, né, ranqueamento no Google, então tinha muita demanda, então já comecei meio que trabalhando nessa área do marketing, assim, né, trabalhando com redação SEO, e aí depois eu fui aprendendo outras coisas, no próprio curso a gente acaba aprendendo sobre edição de vídeo, sobre relacionamento, que a gente tem que, principalmente focado mais na parte do jornalismo mesmo, né, de conversar com a fonte, a gente aprende a escrever de um jeito que... Bom, na faculdade a gente aprende que essa coisa de jornalismo imparcial não existe, né? Isso não existe, porque cada pessoa tem uma opinião. Mas aí a gente aprende muito a lidar com as palavras, colocar as palavras certas nos lugares certos. E eu acho que isso me ajuda muito hoje, assim, na minha profissão, porque por mais que o viés fosse jornalístico, isso me ensinou a ver as palavras de uma outra maneira, né? Então, na carreira de redação publicitária, isso ajuda muito. Porque às vezes você quer encaixar uma palavra, mas aquela palavra não é tão... esteticamente não é tão boa, ou então ela não necessariamente quer dizer aquilo que você quer passar na mensagem, né? Então me ajudou muito, assim. Legal. Uma coisa que você falou que eu acho que é importante, que você falou, desde do primeiro ano comecei a pegar freela, a Lu também já trabalhava quando começou a faculdade. Eu acho que isso é uma coisa muito rica, assim, se você que está ouvindo a gente está começando a faculdade ou está no começo, procurar trabalhar, nem que seja com freela, um estágio. Eu acho que o estágio é uma coisa muito legal, porque, né, se a empresa for bacana, ela vai passar conhecimento para você. E não tem nada como a vivência ali do dia a dia, né? Sim. Na faculdade você aprende as teorias, mas você colocar em prática é totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu queria entrar numa empresa grande, como eu falei, né? E aí eu comecei a mandar meu currículo no primeiro ano da faculdade com esse objetivo. E aí surgiu uma vaga numa rede de supermercados, que era uma empresa grande, bacana, só que era uma vaga para compras, para assistente de compras. E aí eu fui. Falei, pode ser. Então, assim, parece um pouco contraditório, mas daí lá dentro da rede de supermercados, meu objetivo era ir para o marketing. E essa parte de compras, eu acho que me ajudou muito nessa questão do relacionamento, né? Porque eu atendia muito fornecedor, fazia muita reunião, e logo no começo, assim, da minha carreira, então me ajudou muito a ter essa habilidade de negociação. E aí, realmente, depois de um tempo, eu fui para o marketing dentro dessa mesma empresa. E eu achei que foi muito legal, assim, conhecer outra área. Foi porque, na época, eu não tinha outra oportunidade. Eu participei de vários processos seletivos para a área de marketing, mas acabei não passando. E aí, esse que eu passei, eu falei, eu vou. Vamos ver no que vai dar. E foi muito bacana. Então, também pense nisso. Se você não tem outra oportunidade, não dispensa, né? Para ficar sem fazer nada, por exemplo.
vai, nem que você vai procurando outra coisa, porque toda experiência é válida, né, de alguma forma. E muitas empresas abrem para talentos internos, quando abre vaga até para outros departamentos. O que pode acontecer, de repente, você está numa área, uma empresa grande, e abre uma oportunidade dentro do departamento de marketing, é a chance porque normalmente empresas grandes, eles dão oportunidade para quem já está familiarizado com a cultura da empresa. Foi isso que aconteceu comigo. Eu deixei claro lá para os meus superiores que eu queria ir para o departamento de marketing futuramente. E eu acabei conseguindo ir. Legal. Fiquei um bom tempo lá também. E é legal que quando você investe no relacionamento, quando você está dentro da empresa, fica muito mais fácil. Porque eu acho que isso falta muito, assim, eu falo por mim, né? Na época que eu tava na faculdade, as pessoas não tinham essa visão estratégica. Nem eu tinha, né? Eu fui porque eu queria ganhar uma graninha, né? Queria fazer o meu e tudo, mas não era essa visão, tipo, não, vou fazer porque daí eu vou ter mais experiência e tudo mais. Não, eu tinha a ideia de, tipo assim, participar dos projetos de extensão, sabe? Ter uma experiência prática para incrementar meu currículo, isso sim. Só que eu via que as outras pessoas pensavam assim, pra quê? Mais trabalho, sabe? Não vou fazer, vou só curtir a vida, vou pra festa e tudo mais. Que tem que fazer mesmo, só que eu acho que falta muito isso aqui no Brasil, essa cultura de pensar estrategicamente, igual a Maria. Tipo assim, teve a oportunidade em compras e ela pensou, pô, de repente eu entro em compras, aí lá dentro eu faço um relacionamento, conheço as pessoas do marketing, quando surgir uma oportunidade, não é todo mundo que pensa desse jeito, né? E eu vejo muito assim nos conteúdos que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Lá as pessoas começam a pensar no futuro desde muito cedo, assim, né? De fazer conexões, network, relacionamento, estudam muito para conseguir uma vaga numa faculdade boa e tal. E tem muito essa visão estratégica. E aqui não tem muito isso, né? Depois, quando a gente cai de paraquedas no mercado de trabalho, que a gente vai entender como que funciona. E relacionamento é tudo. É tudo. Ainda mais nesse meio de publicidade, propaganda. Você se relacionar com pessoas é extremamente importante, seja de outras agências, veículos, principalmente eu faço mídia, então assim, atendam os seus veículos, os veículos que te atendem, conversem com eles, porque nascem muitas oportunidades disso, e relacionamento, quando acontece alguma coisa de diferente, quando o veículo tem uma oportunidade, ele vai lembrar de avisar as pessoas com quem ele se relaciona, então assim, você vai ser contemplado com a coisa, com a novidade, com a coisa exclusiva. Lógico, não é sempre uma pessoa, mas você precisa ser lembrado, é como publicidade. Se você não botar tua cara, ninguém vai lembrar de você, né? Exatamente. E até para recolocação de mercado, né? Você falou aqui, comentou de oportunidades de mídia e tal, mas pensando no tema de carreira, é importante você conhecer bastante gente, ter relacionamento com bastante gente, porque se você precisar se recolocar, ou se você for em busca de uma oportunidade melhor, isso vai te ajudar muito também, né? Essa questão da indicação ainda é muito forte, né? Sim. Ontem mesmo eu recebi um currículo e era um currículo que eu não falaria, eu não ligaria para a pessoa, não entraria em contato. O currículo, aliás, já vamos entrar nesse tema, o currículo era bem confuso, assim, feio. Era muito feio, cheio de palavras. Era confuso, era grande, sabe? Acho que tinha 3 páginas. Nossa. É uma coisa que eu realmente... eu não sou recrutadora, mas na minha empresa eu recruto para as vagas abertas. Era um currículo que eu não ia chamar, só que veio com uma indicação. Uma pessoa que falou, olha, eu conheço essa pessoa, ela é assim, ela é assada, ela é dedicada. Então, eu fui lá e fui conversar com ela. Então, o relacionamento, né? Sim. Mas aí, no quesito currículo agora, gente, publicidade... Bom, primeiro, todo recrutador de todas as vagas recebe muito currículo. Muito currículo. Eu já cheguei a receber, assim, 50 currículos em 2 dias. Então, a gente acaba desenvolvendo alguns filtros. Aí eu vou falar dos meus filtros, tá? Não quer dizer que esteja certo, que esteja errado, que todo mundo faz assim. Não é isso. Por exemplo, se eu recebo o currículo por e-mail e a pessoa não escreveu nenhuma palavra, quando eu falo nenhuma palavra, é nenhuma palavra. Nem tipo assim, bom dia, segue meu currículo.
a pessoa manda só o anexo, não escreve nada. Esse já é meu filtro, eu já não olho. Sim. Porque é muito currículo, não dá para olhar todos. E aí a gente está falando de uma vaga de comunicação, querendo ou não, independente Sim. da área que você vai entrar. Se a pessoa não conseguiu nem mandar um bom dia ali pro recrutador... E não demonstra interesse também, né? Pra mim já não... Só tá disparando o currículo. Eu já não olho. E aí se veio com um textinho, já ganhou várias estrelinhas. Por exemplo, olá, bom dia, eu sou fulano de tal, eu tô me candidatando para vaga tal por causa disso, disso. Eu acho que com a minha experiência de tal, eu posso contribuir. Isso aí, gente, já é ouro, tá? Já é ouro. Então, assim... É um teaser. Invista o seu tempo em... Vou mandar currículo para essa empresa, para essa vaga. O que eu vou olhar da empresa? Como que eu posso contribuir para essa empresa? O que eu posso falar ali que vai chamar a atenção do recrutador? A gente falou sobre isso no episódio de vendas, né? Sobre prospecção. E a gente comentou, quando você for prospectar uma empresa, olha aquela empresa, já puxa um gancho, já fala alguma coisa para você se conectar. É a mesma coisa, você está vendendo você ali. Então, faça uma apresentaçãozinha. E como a gente está falando de publicidade, eu acho que essa questão do design do currículo é importante. Sim. Mais importante do que em outras áreas. Eu acho que é sempre importante. Se você tiver um currículo diferentão, né, ele vai chamar atenção no mar de 1000 currículos ali que a pessoa recebe. Porém, nessa área, eu acho que é mais importante ainda, e principalmente se você estiver se candidatando para uma vaga de designer. Porque, Sim. gente... Se esse é o seu ganha-pão, você está se candidatando para isso, aí você manda aquele currículo no Word, não dá, entendeu? Não dá. Não, precisa ter um... E se for no Word, com link para uma página ou pro portfólio online, alguma mim coisa. Já não dá, desculpa. Mas tem que ser... Eu acho que tem que ser assim, a pessoa trabalha, bonito, né? A pessoa trabalha com design. Então ela tem que fazer o design dela. Ela tem que criar um design para ela. JPEG, um PDF desenvolvido, bonitinho. Né? Eu acho que isso ou faz até mesmo criar um portfólio e ter o seu currículo já no portfólio, na primeira página. Olá, eu sou fulano de tal, nanana. E aí apresenta, porque geralmente portfólio depende do formato, né? Mas se a pessoa faz um PDF, ela consegue fazer várias páginas. Então ela faz uma capa bonitona, uma apresentação, aí já deixa as informações de currículo. Até porque se a pessoa não tem experiência em outra agência, em outra empresa, você consegue desenvolver suas habilidades fazendo alguma coisa própria sua, né? Sim. Esse era um item que eu ia falar. Para você que quer uma vaga de designer ou de redator, faça um portfólio, nem que ele seja fake, que a gente fala, e aí você especifica isso, tá, gente? Não vai enganar o recrutador. Você fala, olha, meu portfólio são estudos que eu fiz, né, para tais marcas. Não é que você fez uma peça para aquela marca. Então, não tente enganar também a pessoa, mas eu acho que é super válido. Eu peguei e resolvi fazer uma campanha, sei lá, para Sadia. E fiz aqui, ó, a minha ideia de campanha, né? Porque ali o recrutador, ele vai avaliar a sua capacidade técnica, seu senso estético e tudo mais. Então, tem como você fazer esse portfólio fake, que a gente fala, é super comum, né? Até as pessoas terem mais experiência e terem peças próprias do seu portfólio mesmo, fazer isso. E tem vários sites também, né? Você pode fazer no PDF, você pode fazer no... Pode fazer no Canva. No Canva, no Behance, acho que você pode colocar seu portfólio que fica tipo um site seu. Então, tem várias ferramentas aí sem custo para você fazer também, né? Você não precisa investir nisso. Eu acho que dinheiro. A gente tem que ter, você enquanto candidato, né, procurando recolocação, acho que o jeito de pensar, o mindset, é como se você fosse um vendedor e o seu produto fossem as suas habilidades. Então, você tem que encontrar uma maneira, uma estratégia para deixar suas habilidades o mais belas e atraentes possível, sabe? Então, é como se fosse... Pensa assim, quando você fica recebendo aquelas ligações de telemarketing, que coisa chata. Tem gente que recebe 10, 20, 30 ligações por dia e a pessoa não atende. Essa ligação de marketing é muito invasiva, muito, né? Ninguém gosta de receber ligações desse tipo, né? Então, imagina que esse tipo de ligação é a mesma coisa que a Maria falou do monte de currículo que ela recebe que não tem nenhum texto. Ela
Gente, as pessoas contratam pessoas. Então, se você vai ser contratado por uma pessoa, você tem que encontrar um jeito de conquistar aquela pessoa. É como se fosse um jogo ali de sedução. Você tem que mostrar quais são os seus atributos e da melhor maneira possível. Então, quando você vai se candidatar para uma vaga, não faça isso, só anexe o currículo e já era. E outra coisa, avalie o seu currículo, veja se ele está atualizado, porque tem muita gente que faz o currículo hoje e continua mandando por anos. E assim, às vezes você troca de telefone, às vezes você troca de e-mail. Às vezes o currículo estava ótimo, mas a pessoa foi ligar e o seu telefone estava errado. Então são coisas simples, assim, que às vezes as pessoas deixam passar, né? E às vezes até editar um pouco o currículo de acordo com a vaga que você está se candidatando. Sim. Principalmente no começo da carreira, às vezes você está se candidatando para vários tipos de vaga diferentes. É para isso, para aquilo. Então, você pode ter vários currículos também para cada área, digamos assim, para cada vaga. Então, editar o currículo também pensando nisso, pensando em como tornar mais atraente para aquela vaga específica. Eu acho que isso é muito importante. E eu queria que a Carol falasse um pouquinho sobre o LinkedIn, que a Carol é nossa mestre do LinkedIn. Sigam a Carol no LinkedIn, gente. Ela vai falar o... Não é arroba no LinkedIn. O Carol Balducci, joga lá no LinkedIn. Carol Balducci. E ela tem muitos seguidores lá, gente, mais de 10 mil. Então... Cheguei nos 11 mil, menina. 11 mil, olha que tá alegria. Então, assim, ela usa bastante o LinkedIn de uma forma muito legal. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como usar o LinkedIn enquanto candidato mesmo. Porque hoje o LinkedIn também, muitos influencers utilizam, né? Muitas empresas. É uma forma também de você vender o seu serviço, prospectar. Mas aí pensando em se candidatar para vagas mesmo, o que você indica? Se eu não me engano, eu sou suspeita para falar de LinkedIn, é minha rede social favorita. É a rede que mais cresce, assim, gradualmente no Brasil é o LinkedIn, porque muita gente está migrando para lá. Antigamente as pessoas achavam que LinkedIn servia só para você procurar uma vaga e nunca mais. Mas não é bem assim que funciona. O LinkedIn ele é uma rede muito bacana de networking mesmo, de você conhecer pessoas novas da sua área, de fora da sua área, né? Pessoas interessantes que podem contribuir para sua carreira e que você pode contribuir para a carreira delas. E eu comecei a usar o LinkedIn como se fosse um blog pessoal, assim. Eu tinha muita vontade de escrever coisas que eu queria e que quando você é redator publicitário, nem sempre você vai poder escrever aquilo que você quer. Você tem que seguir um briefing, né? Então, eu senti essa necessidade. Então, eu comecei a escrever por lá. E aí, de repente, começou a aparecer uns comentários, umas curtidas. No começo é um flop. Ninguém curte, ninguém comenta, nada. Só que aí, com o tempo, as pessoas que estão lá, que é uma coisa que realmente me surpreendeu, porque a gente sempre ouve, porque o brasileiro não lê, o brasileiro não gosta de ler. Mas, na verdade, não. As pessoas, geralmente, que escrevem coisas chatas que ninguém quer ler. Então... as pessoas começaram a conversar comigo, tinha gente que mandava mensagem no direct, né, lá no inbox, e aí eu comecei a ver isso como uma oportunidade para fazer networking mesmo. Então, e continuei produzindo conteúdo, né. E assim, quando eu vou falar de mim, né, quando eu tô procurando um freelance, ou se eu estivesse procurando uma vaga de trabalho, qual é o meu processo? Primeiramente, o meu currículo ele é muito conciso. Então, o meu currículo é simples e objetivo. Ele tem uma página só, por mais que eu tenha várias experiências, eu seleciono lá as experiências que eu acho mais relevantes. E ele é muito simples, ele é um PDF, né? Porque eu também gosto muito do design, então eu fiz ele bem visual, assim. E ele é um PDF clicável, então existe esse recurso. Você faz lá a sua artezinha no PDF, tem como você colocar um botãozinho. Então, tem o botãozinho pro meu WhatsApp, tem o botãozinho pro meu e-mail e pro meu LinkedIn também. Quando o recrutador entra no meu LinkedIn, aí sim ele vai ver todos os detalhes de todas as experiências. Aí eu deixo bem descrito lá, né, qual é a empresa, o que a empresa faz, qual é a minha função. Aí eu coloco tudo bem detalhado. Se o recrutador se interessar pelo meu perfil, aí ele já entra lá e já vê tudo, né? Então, tem isso. O meu currículo, ele é diretamente associado ao meu LinkedIn. E eu acho que isso é uma coisa muito boa para se fazer, principalmente para pessoas que têm muitas experiências e não querem deixar lá um currículo de 3 páginas, igual a Maria estava falando, né?
Outra coisa muito importante, é bom que você deixe seu perfil otimizado. Então, ele tem que estar bonito para quem visita o seu perfil, né? Você tem alguns recursos lá no seu perfil de LinkedIn. Você tem o título, né, o nome, né, que é o seu nome, e o título embaixo, que normalmente ele fica com a vaga que você tá no momento, né? Só que aquilo lá é editável, então você pode colocar o que você quiser. Daí você pode colocar, por exemplo, palavras-chave da sua área. Porque quando as pessoas vão pesquisar por profissionais da área, quando tem aquela palavra-chave no seu título, né, naquela frase embaixo do seu nome, o seu perfil vai aparecer. E muito provavelmente ele vai aparecer ali nas primeiras posições se aquela palavra-chave estiver bem trabalhada no resto do seu perfil. Então, tudo isso é estratégia também. E aí, na imagem de capa. Eu sou redatora, por exemplo. Então, eu vou deixar lá uma frase de impacto, né? Ou alguma coisa relacionada à empresa, alguma coisa que mostre que eu trabalho naquela empresa ou que mostre aquilo que eu faço, né? E aí, você aplica isso para a sua área. Outra coisa importante, quando você vai abordar pessoas, porque o LinkedIn, ele é uma rede social, então você tem que se conectar com as pessoas. Tem uma coisa muito divertida, até eu acho, que assim, nas outras redes sociais, geralmente, a gente só adiciona, só segue quem a gente conhece, né? Sim. Mas no LinkedIn não precisa ser assim, aliás, não tem que ser assim. Todo mundo que me adiciona, eu aceito, independente da área, independente da empresa que a pessoa está trabalhando, se ela está trabalhando, se ela está procurando um emprego. Por quê? Quanto maior a sua rede, mais diverso é o seu feed de notícias lá. E não necessariamente você precisa conhecer aquela pessoa para ter ela na sua rede de conexões, né? É uma rede de conexões, são contatos. Então, quanto mais pessoas você tiver, melhor. E quando você for adicionar essas pessoas... Antigamente, o LinkedIn não tinha limite para você enviar uma mensagem. Hoje em dia, ele tem. Então, eu usaria isso de um jeito mais estratégico. Por exemplo, quando você vai se candidatar a uma vaga, aí você vê lá que tem uma vaga no LinkedIn, vamos supor, um estágio na empresa RES, por exemplo. Legal, tem a vaga, tem o e-mail lá, tudo certinho. Aí você se candidata na vaga, seguindo todas as orientações que a gente passou aqui, bonitinho, manda um textinho pro e-mail, tudo. E aí depois, acabou? Não. O que você faz? Normalmente na vaga tem a empresa associada. Então você vai lá na página da empresa e aí dentro da página da empresa tem os perfis associados àquela empresa. Então as pessoas que trabalham lá e tem LinkedIn, elas vão aparecer ali. Então o que você faz? Você procura a pessoa que mais tem a ver com aquela sua vaga. Então, por exemplo, a Maria, ela é diretora. Então, ela tem alguma influência na empresa. Então vou adicionar a Maria aqui e vou jogar um papo nela. Falar, oi Maria, tudo bem? Como vai? Aqui é fulano, você se apresenta aqui, a Carol. Eu sou estudante de publicidade e propaganda, vi que tem uma vaga aberta, me candidatei. Se você achar que o meu perfil tem a ver com a vaga, vamos conversar. Simples. E você já chamou muito mais atenção do que quem só mandou o currículo. Exatamente, porque tem muita gente que vai fazer só isso, vai mandar o e-mail e eu entendo que, assim, quando você está procurando uma vaga, é desesperador, né? Porque são muitas oportunidades e você acaba você esquece de para quantas você mandou, né? E tudo. Só que é muito importante porque você vai estar chamando muito mais atenção do que as outras pessoas. Sim. E às vezes, assim, se fosse eu no lugar da Maria e a pessoa me chamasse no inbox, né? Na mensagem lá do LinkedIn, eu com certeza ia abrir o meu e-mail para olhar o currículo daquela pessoa. Sim. Ou eu veria o perfil daquela pessoa, porque, a pessoa tá realmente interessada. Sim. Ela veio atrás de alguém, de um representante da empresa. Então, você já passa uma mensagem muito mais positiva, de engajamento, né? Do que as outras pessoas, né? Então, tudo isso é estratégia. E conseguir conversar com alguém já é um passo importante quando você está se candidatando, né? Porque muitas vezes você manda o currículo, depois vem o feedback, não é? Mas se você consegue conversar com a pessoa, é muito legal, ainda mais na área de comunicação, porque daí a pessoa... Vocês se conectam, vê a sua desenvoltura, vê que você realmente está interessado, você consegue se apresentar melhor, sim, né? E isso é algo bem importante. Conseguir conversar com o recrutador. Sim, porque eu acho que é muito importante isso. Hoje em dia, acho que cada vez mais
não vou falar habilidades, mas como que fala? Tipo, a formação, as formações, é tudo muito parecido. Então, assim, pensa, uma vaga de estágio. Todo mundo que vai se candidatar está cursando faculdade lá exigida pela empresa. Então, qual que é o seu diferencial ali? Sim. Nenhum. Daí a gente está falando aqui, se está falando de uma multinacional, todo mundo que vai se candidatar fala inglês, né? Ou está cursando, ou já fala fluente. Diferencial nenhum. A gente sabe que já falar uma terceira língua já é mais difícil, pode ser um diferencial. Por exemplo, falo inglês e espanhol. Mas a gente está falando aqui de publicidade, que geralmente, né, isso não é exigido, porque as agências são locais. Então, assim, o seu diferencial vai ser mostrar interesse, porque a formação ali praticamente todo mundo vai ter. Não é isso que vai fazer, como a Carol falou, eu tirei uma nota, não vai fazer diferença. Mesmo quando é uma vaga que não é de estágio, as experiências também são muito parecidas. A pessoa trabalhou tantos anos ali, tantos anos aqui. Então, essa demonstração de interesse, eu acho que conta muito, pelo menos para você conseguir a entrevista. Sim, né? E aí lá, daí você vai falar, e você vai falar das suas experiências como forma de diferencial, mas aqui a gente está falando dessa parte de conseguir a entrevista, de você chegar nesse ponto onde você vai conseguir falar com a pessoa e explicar e se vender melhor, digamos assim. Então, eu acho que essa parte de interesse conta muito. Inclusive, a gente contratou uma pessoa agora, né? Uma estagiária. No estágio lá na RES, eu sei que falei lá na RES porque eu sei que tem algumas empresas que exigem experiência em estágio, é um absurdo, mas enfim. A gente não exige experiência nenhuma, a pessoa só tem que estar cursando a faculdade relacionada ali. Pode ser publicidade, pode ser marketing, pode ser jornalismo, enfim. Né? E a gente chamou 5 pessoas para entrevista, se eu não me engano, a gente recebeu mais de 150 candidaturas. Então, olha, 150, a gente chamou 5 para entrevista. Pensem. A peneira. E aí, desses 5, a gente, como a experiência não era um fator, a gente contratou quem pareceu mais interessado. Sim. Realmente. Tipo, a pessoa que pareceu mais interessada na vaga, que teve mais desenvoltura ali para falar, foi a pessoa que a gente contratou. Isso é uma outra coisa importantíssima também, que depois que você consegue conversar com a pessoa e você consegue marcar a entrevista, você ainda não conseguiu a vaga. Então ainda tem mais esse passo, tem mais a fase da entrevista, que também tenho dicas que, assim, podem parecer básicas, mas é mais do que muita gente faz. Primeira coisa, mostre que você realmente está interessado naquilo. Então, coloca uma roupinha legal. Hoje em dia, a maioria das entrevistas é tudo online, né? Muito difícil você ter uma entrevista presencial. Quando é presencial, a gente sempre vai arrumado. Então, por que não fazer isso no online também? Pelo menos daqui pra cima, que é o que vai aparecer. Só um tapa no visu, né? Dá uma penteada no cabelo, passa uma coisa na cara, né? Se você gosta. Se você for fazer, a gente sabe que, tipo assim, pode ser que na sua casa não tenha um espaço adequado, mas assim, não vai fazer no seu quarto com a cama desarrumada atrás, sabe? Assim, arruma uma olhada cama, pelo menos, entendeu? Exato. Não precisa, nossa, eu preciso fazer na frente de uma estante de livros. Não, não é isso. Mas, você não vai deixar a cama bagunçada ali no fundo, né? Outra coisa, a entrevista, muita gente acha que ela é uma coisa unilateral, né? Então, a empresa vai entrevistar o candidato. Realmente, acho que por muito tempo foi dessa maneira, né? Só que hoje em dia as coisas estão mudando um pouco, estão um pouco diferentes. Hoje em dia, o candidato, ele pode falar também, né? Perguntar. Principalmente perguntar coisas sobre a empresa, perguntas interessantes. E aí isso me leva a outra dica, que é estudar sobre a empresa. Sim. Você não vai para uma entrevista sem ler sobre a empresa, entrar no site, ler lá o quem somos. É coisa boba, mas... Clientes atendidos. Porque às vezes mesmo que você não tenha uma experiência de mercado, às vezes você fez um trabalho na faculdade que tem a ver ali com o cliente que a agência ou a empresa tem. Ou fazer um comentário sobre as redes sociais. Nossa, eu vi o Instagram de vocês e achei muito legal. Mas assim, não só isso, porque isso é vazio. Achei muito legal tal post. Mostra que você olhou. Realmente viu. A outra pessoa que a gente contratou antes dessa, que foi a G, ela ouviu o podcast. E ela falou, eu ouvi o podcast tal episódio. Tipo, assim, meu olhinho já brilhou, né, gente? Pô, a pessoa realmente está interessada. Entrou nas redes sociais,
viu que tinha um podcast, ouviu o podcast para Sim. comentar aqui. Até para saber se você quer fazer parte daquilo, né? E é importante também a pessoa demonstrar interesse nesse sentido, de ler e ver o que a empresa já fez, a agência, tudo. E também para identificar pontos onde ela pode contribuir, porque muito provavelmente o recrutador vai perguntar como que você pode contribuir aqui com a nossa história. E aí você fala, olha, já fiz um trabalho com um cliente na parte supermercadista, então acho que eu tenho alguma experiência nesse aspecto, já estudei. Né? Exato, e eu gosto muito desse assunto, eu adoro ir no mercado, sabe? São coisas, assim, relativamente simples, mas que muita gente não faz e fica nervoso e, ai meu Deus, eu vou morrer na hora da entrevista. Mas se você dá uma estudadinha, você já vai mais um pouco seguro, com um pouco mais de confiança. E também fazer perguntas sobre a vaga, sobre como vai ser o dia a dia, o que você vai fazer, porque tudo isso demonstra interesse, demonstra que você quer realmente fazer parte daquela equipe, que você quer trabalhar. Então, é muito, muito importante. Concordo. Eu acho essencial essa parte de estudar a empresa, de demonstrar interesse. E eu entendo que você pode ficar nervoso, principalmente se você é uma pessoa muito jovem, né, e não fez muitas entrevistas ainda. É compreensível. Porém, como a Carol falou, se você estudar antes, treina na frente do espelho, treina com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, já vai te dar um pouco mais de segurança, né, para você quebrar essa barreira e se destacar ali perante as outras pessoas. Então, acho que isso é muito legal. Bom, eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. A gente falou do currículo, de candidatar. Um último ponto só. Gente, se mantenham atualizados, né? Independente do mercado que você está inserido, as coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? Então, assim, eu não vou falar quando eu me formei, porque não posso. Mas, assim, eu me formei há muito tempo, então não dá para eu contar só com aquela faculdade, né? E hoje em dia a gente tem muito curso online, a gente tem alguns sites, a Udemy, se eu não me engano, você paga uma mensalidade baixinha ali, você tem acesso a muitos cursos, tem coisas grátis no YouTube, tem tutoriais, tem aulas. Então, assim, não é desculpa também, mas eu não tenho como investir. Eu sei que nem todo mundo tem acesso à internet, mas se você conseguir um acesso à internet ali, puder assistir o YouTube, você vai ter muitos cursos, muitas coisas grátis ali para você se aprofundar no assunto, para você aprender uma habilidade nova e tudo mais. Então, acho que isso também é importante, né? Porque às vezes as pessoas, eu estudei, me formei há X anos atrás e nunca mais estudei nada, nunca mais fiz nada, nunca mais me atualizei em nada. E aí as outras pessoas vão se destacar, né, perante você. E a gente já fez até um episódio, né, falando das coisas que mudaram. E mudou muita coisa. Sim. Muita coisa. Verdade. Aliás, esse é um dos episódios mais legais. Gê, coloca aí na descrição esse episódio para o pessoal, para quem não ouviu ou não assistiu. Esse é um episódio legal de assistir, porque a gente colocou bastante imagem de como era feita a publicidade antes do computador. Pensa, como se fazia a publicidade antes do computador, se fazia assim. Então, assistam lá o episódio, que é muito legal. Acho que é isso, então. Se você está ouvindo, você é um estudante, você quer mais algumas dicas, quer saber alguma coisa, manda um e-mail pra gente, contato@agenciares, com 2 Zs, de zebra.com.br. Eu juro que a gente responde, tá bom? Sigam o nosso canal no YouTube, curte a gente no Spotify, a gente tem episódios novos toda segunda-feira. Até mais. Tchau!